cura, batiza, liberta, leva para o céu, Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor que liberta, meu Pai. Só o Senhor que liberta do espírito da macumba, do espírito ruim, meu Pai. Que nada vai atrapalhar, meu Pai, essa obra. Aleluia, meu Deus! Em nome de Jesus, te entrego nas tuas mãos, meu Pai querido, na tua presença, Pai. Amém, Jesus. Oh, maravilha, meu Deus! Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Estamos alegres. Pode sentar, meus irmãos. Eu vou caçar os irmãos, não pode ficar sentados. Estou alegre com meu Jesus, estou feliz por estar aqui nessa noite. Repito as palavras da minha esposa. Até aqui o Senhor já fez maravilhas nesse culto e a presença dele já é real no nosso meio, amém? Amém! Culto bom é assim, culto bom é quando se casa, acontecer qualquer coisa, se Deus voltar, o culto já está maravilhoso. Mas nós podemos completar ouvindo a palavra do Senhor. Isso ainda é mais maravilhoso ainda. Eu estou feliz com meu Deus, porque me dá o privilégio de estar na casa do Senhor. O maior privilégio que eu tenho, é claro, falar a palavra do Senhor é um grande privilégio. Mas você estar sentado aqui é o maior privilégio que você tem na sua vida. Não é da boca para fora que nós dizemos que nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas o Senhor permitiu pela sua infinita bondade e que nós estamos na casa dele para retribuir o nome dele. Amém? Sou grato a Deus pela minha esposa que está aqui comigo. Os meus filhos não puderam estar, tem um casalzinho, Heitor e Heloísa, está com os avós. Quando os avós estão aqui em Montes Claros, é lá que eles estão. Por quê? Porque os avós fazem tudo que eles querem. Então eles preferem estar com os avós, brincadeira. Mas eles estão aí com meus pais. Mas eu louvo a Deus pela família que eu tenho. E graças a Deus minha esposa está aqui juntamente comigo. Irmão Marquinhos, Deus abençoe pelo convite, tá? Deus continue recompensando aí você e sua família. Abençoando o ministério, dando prosperidade. Pastor Edson, Deus abençoe você, Amém. esposa, família. Pastor Edson, nós conhecemos ali no Major Praça, congregamos juntos, né? É verdade. Foi um tempo bom. É verdade. E eu louvo a Deus que o Senhor está aqui pastoreando essa igreja, mas principalmente, né, irmãos? A grande alegria nossa é quando nós encontramos irmãos em Cristo que continuem firmes na caminhada. Aleluia, meu Deus! Uma das tristezas que eu tenho no meu coração é quando eu vejo ou falar, ou vejo notícias de pessoas que passaram pela caminhada conosco, mas deixaram as coisas dessa vida. Deixaram as perseguições, deixaram as lutas se abater a sua fé e pararam de ver a caminhada. Mas alegria nós temos porque tantos irmãos continuem firmes na caminhada. E que um dia nós possamos dizer como Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É verdade. Possamos continuar firmes. Pastor Edson, uma alegria Amém. estar aqui. Deus continue abençoando Louvado o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, igreja, pela recepção. Louvado seja. Realmente, bênção. Os louvores iniciais Glórias a Deus. realmente falaram no nosso coração. Deus, durante todo esse trabalho, já tem falado. Irmãos, abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e versículo de número 60. Atos, capítulo 7, versículo de número 60. Se por acaso tem alguém ao seu lado, os irmãos que não têm a palavra, compartilhe, vamos todos juntos. Quem está falando aqui, quem está usando o microfone é um ser humano. Eu posso falhar. Eu posso estar falando essa palavra e daqui a pouco você olha, aquele rapaz falhou. Deus me guarde para que ele nunca falhe. Mas a gente vai falhar. Somos seres humanos. Agora, essa palavra, se você acompanhar ela, e se essa palavra estiver cravada em seu coração, como diz a própria Bíblia, pode vir tempestade, mas você vai permanecer firme. Porque você estará firme na rocha, que é o Senhor. Atos capítulo 7, versículo número 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Mais uma vez. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Podeis assentar? Glória a Deus. Irmãos, o livro de Atos, como nós bem conhecemos, você que acompanha a palavra do Senhor, que está sempre estudando, sabe que é um livro muito rico. E o livro de Atos tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Já nos seus primeiros capítulos, nós poderíamos aqui citar
da vida de Cristo aqui na terra, antes de ser assunto ao céu, Cristo estando ainda com os seus discípulos, e os discípulos presenciando os últimos momentos aqui de Jesus aqui na terra, e além daqueles momentos onde eles puderam contemplar Jesus ser assunto ao céu, olha que cena maravilhosa, eles não tiveram o privilégio de ser consolados pela palavra de anjos, que disseram para eles: olha, esse Jesus que vocês viram subir, não se preocupe, ele está indo, mas ele vai voltar para os céus. Então o livro de Atos, ele nos descreve cenas maravilhosas. Mas uma observação que eu acho interessante, o pastor Círio Sanches Ziborde, ele é um dos grandes autores da EBD, grandes livros, e um dos seus grandes livros ele fala que o livro de Atos ele poderia ter outros nomes. E aí ele vai falar, por exemplo, que o livro de Atos poderia tranquilamente se chamar Atos dos Não Apóstolos. Isso pela quantidade de citações que ele faz de homens e mulheres que não faziam parte dos apóstolos iniciais, dos 12. Nós poderíamos aqui citar, por exemplo, Filipe, né? Que foi um dos 7 diáconos iniciais. E Filipe diz a própria palavra, se você acompanhar comigo aí, ó, Atos, vamos ficar com a Bíblia aberta, vamos acompanhar todos juntos aí, ó. Atos capítulo de número 8, e no versículo de número 6, olha o que diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então Filipe, cheio do Espírito Santo, faz grandes prodígios, milagres. Poderíamos citar, por exemplo, Barnabé, companheiro de caminhada de Paulo. Poderíamos citar também Timóteo, que o livro de Atos vai citar a sua caminhada inicial com Paulo, o que à frente se tornou grande obreiro da obra do Senhor. Então o livro de Atos, ele cita grandes homens e mulheres que fizeram a história. Mas também, o Círio Sanches vai dizer também que poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Porque como Jesus prometeu, para que os discípulos ficassem ali em Jerusalém, que eles seriam revestidos do Espírito Santo. Aleluia! E como isso aconteceu, e logo após o dia de Pentecoste, o Espírito Santo tomou uma direção impressionante da vida da igreja. Podendo os discípulos e a igreja ver coisas que nunca talvez tinham visto, e em escala, pessoas sendo curadas, prodígios, milagres, as pessoas ficavam impressionadas. Aqueles que estavam na sinagoga não sabiam o que faziam, por grandes coisas estavam acontecendo. E tudo era direcionado pelo Espírito Santo. Nós podemos também citar aquela passagem, lá está registrada em Atos, capítulo 4, e versículo 8, outra passagem interessante. Como vocês não sabem, Pedro, a própria Bíblia diz que Pedro era indouto. Pedro não era estudado na época. Mas o que diz, não eu, mas a palavra do Senhor em Atos, capítulo 4, versículo de número 8, olha só o que diz lá. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. E aí começa o seu discurso. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a discursar para autoridades, para homens, pastoreados, estudados, homens que talvez na sua época fizeram faculdade, doutorado, não se chamava assim, mas vamos assim pensar. Homens preparados. E olha o que o Espírito Santo de Deus faz com a pessoa. Alguém que talvez em outro tempo era rejeitado e agora fala com ousadia. Então a grande observação que o pastor faz, que tranquilamente poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Pela grande direção que o Espírito Santo fez naquela época, grandes coisas aqueles discípulos puderam ver. Mas voltando ao texto que nós dizemos, essa fala se parece também uma fala de Jesus. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 11 ao 12, e lá vai dizer que quando Jesus estava no Calvário, ele olhando aquelas pessoas que crucificaram, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Abrindo aqui um parênteses para essa fala de Jesus, é importante nós dizermos que Jesus não está inocentando aqui
aqueles que o crucificaram. Essa frase, na verdade, ela demonstra muito mais a misericórdia do Deus que nós servimos, o amor do Deus que nós servimos, porque aquelas pessoas que crucificaram a Cristo, elas precisariam arrepender dos seus pecados. Mas vamos adiante. Esse texto que nós lemos aqui, na verdade, como eu disse, parece um pouco com a fala de Jesus, mas não é. Aqui nós estamos falando sobre a fala de alguém que marcou a história da igreja. Alguém, um homem que talvez poderíamos dizer que é pouco pregado sobre ele, mas a partir dessa mensagem você vai entender que ele marcou a história da igreja. E o meu desejo nessa noite é, nesse rápido tempo que eu vou aqui falar com vocês, mas suficiente, você possa extrair da palavra aquilo que você precisa para ser vitorioso. E nessa noite nós vamos falar sobre Estevão. Nós vamos falar nessa noite sobre Estevão. Estevão foi um homem servo do Senhor. Estevão começa a aparecer em livro de Atos, no capítulo número 6. Irmãos, quando a igreja começa a crescer, isso é muito bom, mas também começa a vir problemas. E como relata Atos, capítulo número 6, com o crescimento da igreja primitiva, também começou a crescer as demandas. E houve uma murmuração ali, E foi questionado que as viúvas, as cristãs de fala grega, estavam sendo desassistidas. E as viúvas cristãs, as hebreias, por exemplo, estavam sendo assistidas, estavam recebendo os mantimentos diários. Os apóstolos preocupados, e eles não negaram o que estava acontecendo, falaram: nós podemos resolver esse problema, é um importante negócio. E eles foram então resolver esse problema. E qual foi a ideia? No capítulo 6 diz, olha só, vamos acompanhar. No capítulo 6, versículo 3, olha: escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um cheio de fé e do Espírito Santo. E ele começa a citar os outros escolhidos. Então Estevão, nós já podemos dizer que ele é um dos 7, o que hoje nós chamamos de diáconos. Na época eles não era descrito para ele dessa forma, mas o que nós já entendemos como diáconos. Interessante que Estevão, ele não era só um diácono de uma forma superficial, não era um irmão que talvez não, ele era um destaque como diácono. Tanto é que a própria palavra vai dizer que foram eleitos, houve uma eleição, e Estevão foi o primeiro escolhido. E eu imagino, milhares de pessoas estão crendo na palavra, há uma grande igreja se montando, e se vê alguém que começa a destacar, e esse alguém é Estevão. Olha só, vamos pensar comigo. Qual que era a função de Estevão escolhida? Estevão era diácono, ia cuidar daquilo que os apóstolos não estavam conseguindo cuidar. E era o quê? Levar mantimento. Hoje eu vou levar mantimento, que nossa Maria está precisando. E Estevão fazia esse trabalho. Só que Estevão era alguém tão cheio de Deus que ele não conseguia ficar só com esse trabalho. E aí Estevão começava a fazer: não aguento ficar só entregando essas feiras. Eu vou entregar a feira, mas eu vou pregar a palavra. E aí diz o texto que Estevão então, aí o versículo de número 8, capítulo 6, versículo de número 8, diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Versículo 9: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Estevão agora começa a pregar a palavra, irmãos, e a perseguição vem. Irmãos, se você quer de fato saber se você está no caminho certo, é quando vem as perseguições. Se está tudo dando certo na sua vida, não está acontecendo nada, começa a orar a Deus, que alguma coisa está acontecendo. Porque quando a gente olha para as histórias dos homens e mulheres de Deus, são homens e mulheres que perseveraram, mas eles sofreram. Eram homens que padeciam por amor de Cristo. E esse homem também era Estevão. E diz o texto que Estevão então começa a lhe pregar com ousadia, e quando o inimigo não consegue contra o povo de Deus, o que ele faz? Começa a inventar mentira. E aí foi o que fizeram com Estevão. A
aqueles homens da sinagoga não conseguindo dialogar, não conseguindo discutir, como diz o texto, houve uma discussão. Eles disputavam, e eles não podiam resistir à autoridade do que Estevão falava. E então é se levantada uma mentira contra Estevão, e ele é levado então ao conselho. E é interessante que eles começam então as acusações, e o sumo sacerdote se levanta então e pergunta: Estevão, é assim? É assim? É como essas pessoas estão dizendo? E aí, meus irmãos, começa aquele que, como a maioria dos historiadores vão dizer, um dos maiores discursos de Atos. O discurso que começa aqui é no capítulo 7, no versículo de número 2, e ele vai até o versículo de número, praticamente o versículo de número 56, praticamente 56 versículos, de discurso dele. E esse discurso ele pode ser dividido em 3 partes. Ele começa a falar sobre a história do povo de Israel. Ele fala ali quando eles estavam em Canaã. Ele cita sobre Abraão, as promessas feitas a Abraão. Ele vai até José, ele é citado sobre José, é citado sobre a lei de Moisés. É falado sobre o tempo, enfim. Ele faz um discurso impressionante. Mas, acompanhe comigo, olha, no versículo de número 51 de Atos 6, é aqui que começa a ficar diferente a questão. Porque aqui ele começa então a questionar aqueles que estavam acusando a ele. Olha o que ele diz: homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração. Olha só, irmãos. E eles rangiam os dentes contra ele. Mas olha o versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. E expulsando da cidade o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E logo após isso que eu acabei de ler, tem um versículo nós lemos assim: e ele, pondo de joelhos, clamou com grande voz: Pai, não lhes impute este pecado. Essa história, quando eu comecei a ler sobre isso, me chamou a atenção. Porque eu falei: meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse? A palavra de Deus vai dizer, eu esqueci agora a referência, mas existem alguns homens, irmãos, que a terra não é digna. Existem pessoas e homens e mulheres de Deus que passaram pela terra, mas que essa terra não é digna. E para mim, pessoalmente, eu entendo que Estevão é um desses. Irmãos, se nós vamos pensar sobre Estevão, ele é um protomártir. Podemos dizer o primeiro mártir, aquele que morreu por amor da causa do Evangelho. Você tem ideia de quantos anos tinha Estevão? Os historiadores eles têm um pouco de dúvida, mas a maioria diz que ele morreu com 29 anos. Mas vamos pensar que ele tinha até 35 anos. Nós estamos falando de um jovem que tinha o Espírito Santo no seu coração de tal forma. Olha, irmãos, sabe o que o mundo... Nós estamos aqui, 12 dias de clamor, por 12 dias de vitória. Sabe o que o mundo chama você de vencedor? Ele te chama de vencedor se você conquistar bens. O mundo te chama de vencedor se você conquistar muitos materiais, se você conquistar empresa, se você começar a dominar o emprego que você trabalha, se você virar gerente. Talvez se tudo entrar na sua casa, no sentido visível ao mundo, ele diz que você é vencedor. Mas que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? É verdade. Um dia os discípulos começaram a andar e eles foram pregar a palavra, e quando eles voltaram todo arredos. Pai, nós expulsamos os demônios se sujeitaram a nós. Sabe o que Jesus falou para eles? Não se alegrem porque se sujeitam os espíritos a vós, ou a vossa oração.
mas alegrai-vos por ter o seu nome escrito no livro da vida. Você é vencedor, você é vencedora, não é porque você é gerente, talvez, de um grande supermercado de musculados. Você é vencedor não é porque você tem uma Hilux no ano. Você é vencedor não é porque você tem uma casa no Bituruna. Você é vencedor não é porque você tem uma grande empresa de sucesso. Você não é vencedor não é porque você é o melhor pregador do Brasil. Você não é vencedor porque você é o melhor pastor do Brasil. Você é vencedor porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. Porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você sabe que privilégio é isso, meus irmãos? Você tem noção de pessoas que ganharam o mundo? Pessoas que ganharam tantos discos de platina? Pessoas que foram os maiores cantores da história? Pessoas que marcaram o seu nome na história do mundo? Mas ele não tem que você que está aqui na igreja de Casa 2 tem, não tem salvação. Os Beatles ganharam o mundo. As suas músicas cantaram até hoje. Michael Jackson é lembrado até hoje, as suas canções. As pessoas estão aí dançando Michael Jackson até hoje. Ele ganhou o mundo, ele ganhou fama, ele ganhou tudo. Mas o nome dele será escrito no livro da vida? Eu não estou aqui fazendo julgamento, porque eu não sei, eu sou Deus. Mas é só uma reflexão para mim e para você. O mundo vai sempre falar, olha, vai para esse caminho, vai para isso. E sabe por que nós estamos na contramão do mundo? É porque nós não aceitamos os conselhos do mundo, mas nós somos sábios, nós aconselhamos e seremos aconselhados para aquilo que está na palavra do nosso Deus. Então, irmãos, Estevão foi alguém que marcou a história da igreja. Olha que coisa impressionante, a partir da morte de Estevão, olha que incrível que eu vou te falar. A morte de Estevão trouxe benefício para a igreja, benefício. Porque Jesus disse, olha, pregai, ficar em Jerusalém, vocês vão ser revestidos, começa a pregar. Prega primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Talvez se Estevão não tivesse sido morto, aquele povo estava lá até hoje, só em Jerusalém, só pregando, sabe pregando para quem? E é fato que quando a igreja é perseguida, a igreja começa a crescer. E a igreja começa a crescer. E aquela igreja começou a crescer. E eles dispensavam, começavam a matar um, a querer devorar outro, e aí a igreja crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais essa igreja crescia. E logo após Estevão ser morto. Diz a palavra que Filipe, por exemplo, começou a sair pela Samaria e pregar a palavra. Outros foi pela Judéia, outros foi dispensado para outra localidade. O evangelho começou a crescer e a palavra foi pregada. E havia prodígios, e havia milagres. E aqueles que não tinham Espírito Santo, os apóstolos colocavam as suas mãos e pessoas eram cheias do Espírito Santo. Olha o efeito da morte de um jovem que amava Cristo. Olha o efeito da vida daquele que entendeu qual o sentido da vida, meu irmão. Eu não sei como você tem caminhado no Evangelho. Eu não sei o que te falaram sobre o Evangelho. Mas hoje é dia de nós repensarmos o que nós estamos fazendo para adorar Cristo. Às vezes tem pessoas que estão parando pelo caminho, talvez só porque uma pessoa falou mal de você. Ah, eu não vou congregar mais, eu não vou ajudar mais a igreja porque fulano me criticou. Ah, eu não vou participar mais do grupo, pastor, porque fulano falou que eu sou isso, sou aquilo. Esse dia eu ouvi uma pregadora dizendo que quando falarem mal de você, não se preocupe. Você é muito pior do que estão dizendo. Nós somos pecadores, irmãos. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui. A palavra de Deus diz que quando nós dizemos que não temos pecado, já pecamos. Se você diz isso, eu sou perfeito, já pecou. Nós precisamos de Jesus. E nessa noite começa a visualizar a vida de alguém, um jovem, que poderia, eu não sei como era a época, eu não sei como eram as tentações da época. Esse jovem poderia tranquilamente estar fazendo qualquer outra coisa, Marquinhos. Ele poderia estar divertindo, tendo várias mulheres, tomando vinhos pelas noites, não sei, ali de Jerusalém. Mas aquele jovem pôs no seu coração: eu não tenho como negar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Meu irmão, se você é salvo em Cristo Jesus, se você tem visto, se você crê de fato em quem você está servindo, não tem como você ficar calado. Nós temos que começar a jogar para fora tudo aquilo que tem no nosso coração. Os meus louvores precisam ser mudados. As minhas palavras precisam ser mudadas. Às vezes, irmãos, tem pessoas contando mentiras com muito mais veemência do que nós que temos a verdade. Pastor Edson.
Tem pessoas que falam mentiras com muito mais autoridade, sabe? E aí nós vamos falar de Jesus, a pessoa, meu pastor sempre fala isso. Alguém chega para ele e fala assim, meu Deus, eu estou aqui. Aí a gente fala, vai no médico fulano de tal, vai no hospital de... Irmãos, nós temos a autoridade do Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados em nome de Jesus. É claro que o Senhor pode usar os médicos, mas primeiro você tem que ter a autoridade de Jesus. Ele pode usar você primeiro. Se ele quiser usar o médico, tudo bem, mas como servo de Deus, impõe a mão sobre os enfermos. E às vezes nós estamos depositando ao médico coisas que eles estão perdidos. A pessoa chega no médico e fala, não, põe esse remédio aqui, e aí o mês que ele põe por dor de cabeça, o mês que ele põe por coluna, e ele vai pôr o que ele pode fazer. Sendo que nós, como servos de Deus, podemos impor a mão sobre os enfermos, e enfermos seriam curados. Eu já estou caminhando para o final dessa mensagem. Mas Estevão ensina 3 coisas, e eu queria que essas 3 coisas estivessem no seu coração. Quando Estevão é escolhido diácono ali em Jerusalém, no crescimento da igreja primitiva, olha aí, irmãos, nós estamos falando de igreja gigante. Eu não sei contar, não dá para fazer um ponto exato, não vamos falar de mais de 5.000 pessoas. As multidão e aceitando Jesus, a pregação era pregada, as pessoas aceitando Jesus. E aí imagina, olha, vamos olhar naquela igreja, nós precisamos de 7 diáconos. Olha o critério, irmão. Boa reputação. Boa reputação. Interessante, irmão. Olha que interessante. O texto. Acompanha comigo lá, irmão. Você quer ler essa relação aí? Ele está falando, é a palavra que está dizendo. Atos capítulo 6, versículo de número 3. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Meu irmão, por que não colocou cheio de Espírito Santo primeiro? A nossa vida é uma carta aberta. Tem muitas pessoas que estão pregando nos púlpitos da nossa igreja. Mas vamos mostrar ali, a pessoa não paga nem PTU. Tem pessoas pregando nos púlpitos da nossa igreja, mas ele não paga aquilo que ele deve, Marquinhos. Tem pessoas pregando que Deus cura, salva, liberta, dá prosperidade, mas o nome dele é mais sujo. Boa reputação. Sabe o que é boa reputação, irmãos? Boa reputação é aquilo que as pessoas estão falando de você. É claro que as pessoas vão inventar mentiras, mas as mentiras inventadas pelo inimigo, elas caem por terra. Aleluia, meu Deus! Eles não puderam resistir a Estevão. E a palavra diz, escolhei homem de boa reputação. Olha, Estevão era homem de boa reputação. Boa reputação você pode pensar como alguém que era fiel. Alguém que era fiel à palavra do Senhor, alguém que obedecia os mandamentos do Senhor. A palavra diz, se você lidera, se você de fato quer pastorear, se você de fato quer liderar na obra do Senhor, e se você não lidera na sua própria casa, como você está liderando as pessoas? Olha que importante aquilo que viu na vida de Estevão. Era um jovem, 29 anos, mas conseguia ver Estevão com uma boa reputação. Aleluia, meu Deus! Segundo, versículo de número 3. Primeiro, boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, irmão, é o mesmo que dizer controlado pelo Espírito Santo. Lembra que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas encheios do Espírito Santo. Aqui Paulo está dizendo de 2 controles. A pessoa que ela bebe, ela tem um controlador. E quem o controla? É o vinho, é o álcool. E esse controle faz com que essa pessoa faça coisas que assustam. Quantas pessoas tímidas, que quando bebem, você vê fazendo coisas, meu Deus, ele pula, ele dança. Normal, ele faz nada, mas quando ele bebe, ele começa a causar, mano. Porque ele é controlado pelo álcool. Mas o que Paulo está dizendo é, olha, não se embriagueis com o vinho, mas embriagueis com o Espírito Santo. A sua vida, crente, precisa ser controlada pelo Espírito Santo. E aqui, olha que importante isso que eu vou dizer para você nessa noite. Aqui não é um pedido. O Senhor Jesus não faz um pedido para que a sua igreja, olha, irmão, se você puder, seja cheio. Não, é uma obrigação de nós como cristãos ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho, porque tem gente que fala assim, eu não bebo, eu nunca bebi na minha vida. Mas você é cheio do Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? Mas se pode ver o Espírito Santo na sua vida, meus irmãos, é tempo de nós buscarmos. É tempo da igreja buscar. É tempo de se mostrar quem é quem.
Diz a palavra que aqueles que serviam muito mais. Aqueles que pecavam, nos últimos dias pecariam muito mais. Mas que você e eu esteja no meio daqueles que vai buscar como nós nunca buscamos a presença de Deus. E o último vai dizer, olha, cheio de sabedoria. Sabedoria não é só cheio do conhecimento, talvez. Sabedoria é o resultado daquela pessoa que busca o conhecimento da palavra de Deus. Mas não é só isso. É você ter uma palavra correta, meus irmãos. Quantos momentos da nossa vida, da nossa caminhada, em que é preciso nós dar uma boa palavra, um bom conselho? Quantas pessoas estão esperando de nós uma boa orientação, sabe? As pessoas chegam em nós cansadas, chegam em nós desesperadas. Olha, eu quero acabar. Irmãos, dias que nós estamos vivendo que pessoas estão querendo tirar a sua própria vida. Começa a pensar quantas pessoas próximas de você viu que tentou suicídio, pessoas com depressão. E às vezes nós como cristãos não temos uma palavra para essa pessoa. Sabe o que nós falamos para essa pessoa? Quando é um homem, você fala assim, vira homem, rapaz. Vira homem, para de mensagem. E nós não temos uma palavra de Deus para essas pessoas, meus irmãos. Deus está dando autoridade a pessoas aqui. Para que quando precisar de você, você tenha autoridade. Você tem uma palavra de sabedoria. Mas para que nós possamos ter uma palavra de sabedoria, meu irmão, você tem que ler a palavra. Fala para o seu irmão do lado, lê a palavra, lê a palavra. Meu irmão, nós estamos em janeiro, pastor Elson. Essa igreja tem oportunidade de, no mínimo, chegar no final desse ano, em dezembro, você vai perguntar quantas vezes será a Bíblia? No mínimo, irmãos, 2 vezes. Dá para ler essa Bíblia todinha. 2 vezes. Uma vez, se você quiser ler somente uns 3 capítulos por dia. Se você quiser aumentar isso, olha, você gasta 15 minutos para fazer essa leitura. Irmãos, nós temos a mudança para esse mundo. Se você está com a sua palavra, olha para ela. A mudança do mundo, você tem ela, está aqui, ó. Está aqui. As pessoas acham que não mudar o mundo é um político. As pessoas acham que não mudar o mundo é um partido, Marquinhos. Mas quem não mudar o mundo é o nosso Deus, é Jesus. É só Jesus que pode transformar. Glória a Deus. Meus irmãos, você lembra da passagem das 10 virgens? Eram 5 prudentes e 5 imprudentes. Irmãos, repara comigo uma coisa. As 10, elas tinham as mesmas ferramentas. Às vezes, Marcos, a gente acha que 5 tinha instrumento e as 5 não. Não, as 10 tinham instrumento. As 10 tinham lamparina. E na sua lamparina, as 10 tinham azeite ou não tinha? Vamos imaginar que elas estavam na mesma caminhada. Todas estavam no caminho correto. Não era desviada, não. Qual que é a diferença das duas? Das 5? É porque 5 prudentes, elas tinham reserva. E as 5 imprudentes, elas não tinham reserva. Essa reserva você pode entender, irmãos, como você cheira o Espírito Santo. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele tinha 3 qualidades maravilhosas e imprescindíveis para você como cristão. Ele chegou à reputação, ele era cheio de sabedoria, mas era também alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como está, como você finalizou o ano de 2023, mas o que você precisa para começar bem esse ano e para se tornar um vitorioso em Cristo Jesus, e para que você seja vitorioso à luz da palavra, à luz da palavra. Como eu disse, irmão, não esqueça dos detalhes. Não esqueça, vitorioso à luz da palavra é diferente do que o mundo entende como vitorioso. Vitorioso é quem tem o nome escrito no livro da vida. É quem vai morar um dia com Jesus. E voltando à história das 10 virgens, já para finalizar, o grande diferencial de 5 é porque elas tinham reserva. Elas tinham reserva. E às vezes, meus irmãos, quando chega no dia mau, o grande problema de muitos cristãos é porque ele foi um cristão superficial. A palavra do semeador vai dizer que às vezes a palavra é semeada. Às vezes a palavra chega às pessoas, mas elas não germinam. Porque logo quando recebe, as pessoas deixam que o diabo tira. Está lá na palavra do semeador. Ora, Espírito Santo, para que essa palavra está sendo ensinada a você hoje, esses dias. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais, tem sido dias abençoadores aqui nessa campanha. Essas palavras estão sendo ministradas, irmão. Ora, Espírito Santo, fala assim, Espírito Santo, não deixe que o inimigo venha tirar essa palavra do meu coração. Mas que eu permaneça firme, irmão, não deixe.
Você acha que o inimigo está satisfeito em vir você aqui na quinta-feira? Não. Ele queria que você estivesse na sua casa. Não, vai assistir o Jornal Nacional, mas vai saber o que está acontecendo com a saúde. Vai saber o que está acontecendo, não sei, com a escola tal. Ele está querendo que você estivesse lá. E sabe que quando você sair dessa porta, a grande luta dele é aprender essa palavra que foi semana no seu coração. Eu não gero uma força. Mas se você dá lugar para o Espírito Santo, ele vai te encher. E a partir de hoje você vai ser uma nova pessoa. Eu queria que você ficasse de pé. Pastor, posso fazer oração? Posso fazer oração? Irmãos, as 5 mulheres, as 5 virgens prudentes, o diferencial delas é porque elas tinham reserva. Começa a pedir o Espírito Santo agora para te dar a reserva necessária para a sua vida. Sabe, você precisa de uma reserva, meu irmão, minha irmã. Eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos e comece a perceber como você tem se portado diante das adversidades da vida. Será que quando você tem passado pela dificuldade, o azeite seu tem acabado? Meus irmãos, a qualquer momento, o noivo estará buscando a sua igreja. E será que ele vai achar uma igreja pronta? Será que ele vai achar uma igreja pronta? O Espírito Santo quer te encher, ele quer renovar suas forças. Só você que sente que você precisa ser mais cheio do Espírito Santo. Vem aqui na frente, nós vamos orar para você. O Espírito Santo quer te encher nessa noite, querido. Ele quer te encher nessa noite, ele quer te encher. Já vem glorificando, já vem glorificando. Você que é batizado, cadê os que é batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo? Aleluia, meu Deus! Quem é batizado já começa a falar em outras línguas. Oh, maravilha, meu Deus! Línguas, seu irmão que não é batizado, ele vai ser incentivado, ele vai buscar. A você que já é batizado, impõe a mão sobre alguma pessoa para que ele seja batizado. Aleluia, meu Deus! A autoridade que você tem, ela não foi feita para que você somente tenha sentido, não. Comecemos, irmãos, a juntos buscar a presença do Pai. Começa a orar nesse lugar. Espírito Santo vai se encher, Pai, dos teus filhos, Pai. Pai, Espírito Santo, nós não aceitamos, Pai, ter uma vida, Pai, comum, Pai. Pai, nós queremos que você chegue, Espírito Santo, Pai. Pai, começa a batizar pessoas aqui nessa noite, Pai. Começa, Pai, a batizar pessoas aqui nessa noite, Pai. Aqueles que querem se encher do Espírito Santo, encha, Pai. Aqueles que não são batizados, Pai, sejam cheios do Espírito Santo, Pai. Aleluia, Santo, Santo, a igreja começa a clamar. Igreja começa a cantar. Igreja começa a glorificar. Cadê o som da igreja do Senhor? Espírito Santo de Deus, venha com teu fogo, Pai. Venha com teu fogo, Espírito Santo de Deus, venha com teu fogo, Pai. Assim como em Atos 2, Pai. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fora, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sejam cheios nessa noite, querido. Começa a falar em outras línguas, começa a falar em outras línguas. Seja cheio do Espírito Santo, 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 seja cheio do Espírito Santo. Jovem, seja cheio, jovem, seja cheio do Espírito Santo. Começa a falar Santo, Santo, Santo. Aleluia, Santo, Santo, não, seu nome, Pai. Oh, querido, não pare, não pare, não pare. Clame, igreja, clame, igreja, clame, clame. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem. Se o Senhor voltar nessa noite, como é que abaixa a sua igreja, clame, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio. Você que fala em línguas, começa a falar em línguas. Aleluia. Ele sabe nessa casa, ele está nessa casa. Estou desejando aqui. Mas nada assim compara. Santo Deus, seja cheio, querido, seja cheio do Espírito Santo. Não cesse, não cesse, não cesse. O Espírito Santo vem com o teu fogo nessa noite.
Seja cheio nessa noite, querido. Seja cheio. Se você deseja, começa a buscar. Começa a buscar, querido. Começa a buscar. O Espírito Santo quer te encher essa noite. Ele quer te encher. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio dele. Seja cheio dele. Seja cheio do Espírito Santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Começa a falar. Yeshua, Yeshua. Ele vem me buscar. Aleluia. Glorifica o meu Pai. Glorifica o nosso Senhor nessa noite. Glorifique ao nome do Senhor Jesus. Alguém não pode buscar. Não pode buscar pela presença do Espírito Santo. Sai nessa noite, querido. Cheio e cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida será diferente. A sua vida será diferente. Cheio do Espírito Santo. As pessoas vão começar a ver coisas que nunca viram na sua vida. Busque pela presença do Espírito Santo. Pastor Edson, Deus abençoe. Marquinhos, Deus abençoe. Deus continue recompensando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, receba a bênção apostólica nessa noite. Que Deus continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Que Deus continue abençoando o seu trabalho e o trabalho das suas mãos. Que as mãos poderosas do Senhor continuem direcionando você neste caminho santo, nesse caminho reto. Que as mãos poderosas do Senhor continuem sendo sobre a sua vida em todas as áreas e em todos os sentidos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito continue na minha vida, continue na sua vida, continue na nossa vida, em o nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos visitantes, nosso irmão diácono Luciano e a sua esposa, que nos trouxe essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmão Miguel, se tiver um negócio, você me passa aqui, se tiver, viu, irmão Miguel?